E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com vários profissionais que em determinado momento da carreira resolveram fazer algo diferente, mostrando que nunca é tarde para você ir atrás de novos objetivos, novas oportunidades, de novos sonhos, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, espero que vocês estejam curtindo bastante essa série. E se você está vendo isso no YouTube, né, gente, vamos lá tocar a campainha para vocês seguirem, né, o nosso podcast, para vocês não perderem nenhum episódio, e também fazer o subscribe e dar também o joinha, né, que isso é muito legal para a gente sacar se o que a gente está fazendo está legal, né. E se você está ouvindo a gente no podcast, na sua plataforma, você também segue a gente lá para a gente saber, para você não perder nenhum episódio. E fique à vontade de compartilhar, né, esse conteúdo com seus amigos, vizinhos, parentes, enfim, para as pessoas que podem se beneficiar da informação que a gente está trazendo, tá bom? Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico, e hoje eu tenho aqui a presença da Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, e do Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro, grandes amigos de muitos anos. E nesse episódio, vamos ter o grande prazer de receber diretamente da Austrália. Então, hoje é um papo internacional. A Paola Kalash, que teve uma carreira de 22 anos no mundo de vendas, no segmento de moda. É uma pessoa fashion. E parte desse tempo, ela foi proprietária de loja, né? E hoje ela tem um programa de Health and Fitness na Austrália, focado em bem-estar, tá? Então, vamos começar, Paola. Muito bom ter você aqui. Você é uma pessoa muito querida, muito especial. E eu queria começar querendo saber o seguinte: como é que foi sua jornada de vendas no Brasil? Como é que foi sua experiência aqui? Uau! Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês têm feito com Nada de Pânico e com esses temas, assim, muito interessantes que, assim, envolvem a gente com diferentes histórias, né, e pessoas em partes do mundo com culturas totalmente incríveis. Então, eu queria parabenizar, né? E principalmente com esse termo, com esse título, esse tópico novo, nunca é tarde, né? Mostrando exatamente aquilo que vocês estão fazendo com carreiras diferentes e se juntando através, né, da amizade e profissionalismo e fazendo esse trabalho juntos. Parabéns. Obrigada pelo convite. Valeu, Paola. Obrigado. Obrigado. E, bom, como eu iniciei a minha carreira de vendas, vou começar por aí rapidamente, né? No Brasil, quando eu era adolescente, nós tínhamos muito essa necessidade de trabalhar e ter o nosso dinheiro, né? Quando adolescente. Principalmente, eu me lembro que eu iniciei porque eu queria comprar presente para namorado, sabe? Aquelas coisas. E nós éramos, né? Somos em 4 irmãos. Então, para os meus pais, eles sempre, né, foram assim, pouco regrados com relação a dinheiro, né, financeiramente e tal. E chegou um momento que a gente estava, assim, tendo mais dificuldade financeira e nós começamos a trabalhar, né? Todos os 4 começamos a trabalhar. E naquela época comecei em loja. Eu me lembro da Wrangler. Lembra da Wrangler, né? Eu lembro. Então, foi a primeira loja que eu trabalhei no shopping Morumbi, eu acho. Foi no shopping Morumbi. A primeira vez a gente morava no Brooklyn. Então, em época de Natal, quando eles, né, recrutavam pessoas mais jovens só para uma estação, né, curta, né? E aí, depois eu comecei a trabalhar em surfwear, né, em Moema, tinha amigos que trabalhavam em surfwear, aí eu me identifiquei também com bodyboard e tal, então era uma vibe, assim, muito legal para trabalhar, né, vários amigos, era fun, na verdade, né, a gente trabalhava em E se retail, divertia muito, pelo jeito, se né? divertia, eu lembro, tinham amigos que iam até para essas campeonatos, né, para montar estandes em Floripa, né, Praia da Joaquina e tal, mas eu era
menos de 18 anos, né? Eu tinha menos de 18 anos, então ainda não podia ir e tal. Então foi assim que eu iniciei a minha carreira, e porque era conveniente que eu conseguia estudar, né? Eu estava no colegial e aí eu conseguia conciliar os dois, né? Foi isso. E, bom, e dentro disso eu fui fazer faculdade, né? Fui fazer faculdade de educação física. Na verdade, colocando aqui um sonho, eu queria estudar medicina, né? Tentei naquela época, era muito concorrido, naquela época eu acho que era 64 para uma vaga, né? Então era FUVEST, eram só aquelas, né, bem Isso. top, assim. E que vocês sabem, bom, vocês fizeram Unicamp, vocês são super fera, tá, gente? Vocês são fera, né? Eu não fiz Eu federal, brinco, né? eu brinco com o Emerson que foi mais fácil entrar na Unicamp do que sair. Do que sair. Mas eu, assim, eu não tive esse privilégio de federal, porque é difícil, né, competir com pessoas que estão estudando, sei lá, fora o cursinho, 12 horas por dia, enquanto Trabalhando, que a né? gente que trabalha, você não tem esse tempo. Mas, enfim, eu não entrei em medicina, né? Mas aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer, né? Como prêmio de consolação, tipo isso. Eu comecei a fazer comunicação, né? Mas não, na época eu não curti, não me identifiquei. E no objetivo até. Se fosse mais tarde, eu acho que eu teria gostado muito do curso, porque eu adoro essa parte de criativa e tal, e design, né? Mas eu fui fazer educação física, mudei para Campos do Jordão primeiramente, meus pais mudaram para lá e eu fui fazer em Taubaté, né? E eu continuei, né, nessa vida em varejo e tudo mais. Então, como eu trabalhava na OP, não sei se vocês lembram, Ocean Pacific, né? Eu lembro. Então tinham muitas lojas. Teve uma época que a OP assim bombou demais, né? Então era tipo assim, era um nível alto de surfwear, né? A OP era cara, não era assim. E eles tinham franquias, né? Já tinham franquias e tudo mais. E aí o meu irmão começou a trabalhar, a minha irmã começou, enfim, a gente tinha uma galera lá. E aí, no final das contas, eu acabei trabalhando com um franqueado, né, que era de Limeira, perto lá de São Carlos, né, e tudo mais. E eu acabei, toda a minha vida de varejo, eu tinha muita autonomia, né? Tanto de escolher coleção, sabe? Ir em Fashion Week, parará, todas essas coisas, né? Então eu sempre tive autonomia dentro das lojas, né? E aí eu acabei comprando a loja. Chegou um momento eu acabei comprando a loja, né? E aí abriu uma segunda loja também, em Taubaté mesmo, e eu tinha uma paixão muito grande, assim, no que eu fazia, sabe? E outra coisa também que me marcou muito, eu vi muitos jovens crescendo, casando, sabe assim, então, pelo tempo que eu fiquei, né? E aí, lá no shopping de Taubaté, como a economia teve uma fase muito difícil, né, financeira, assim, na economia brasileira, eu quero dizer, né, muitos lojistas fechavam as lojas, sabe, porque realmente o custo de se ter uma loja em shopping center é enorme, né, além de fundo promoção, 13º aluguel, é exorbitante, assim, né, então as pessoas, fechavam e iam embora, né? E eu fui considerada o diretor, né? Passaram vários diretores, me chamavam de rainha do shopping, porque eu estava lá firme e forte, tudo que acontecia estava lá. Mantendo Nada te seu derrubava, posto né? Você lá. estava E lá. você fazia um serviço diferenciado também, porque você não ficava presa somente na loja, né? Você ia atrás do seu cliente, né? Exatamente, Sérgio. E
Eu E acho que é esse o diferencial, assim mesmo, né? Por mais, e uma coisa também que eu sempre treinei, né, as minhas funcionárias a crescer, né? Eu sei que dependendo da loja, as pessoas assim não estudavam muito. Agora é diferente, porque até para trabalhar em banco as pessoas têm que fazer faculdade e tal, ou pós-graduação, né? E vai essa coisa toda, mas na época não. Então eu sempre encorajei muito a elas estudarem, a crescerem e colocar que aquela fase era uma escola para a vida, porque eu sempre achei que você lidar, por exemplo, com alguém que não está feliz, que vem falar com você, que muitas vezes não é uma pessoa agradável, ou lidar com aquela pessoa feliz, ou às vezes aquela pessoa que está precisando conversar, ela vem na loja, começa a perguntar, ela quer experimentar e não quer comprar nada, né? Então, a gente faz tantos papéis, né, na vida, quando você trabalha no varejo, que se você olhar com bons olhos essa fase, você tem uma escola de vida, né? E eu colocava isso mesmo para as pessoas, né? Para o time. Eu tenho amigas que trabalharam comigo e que estão em Dublin, que estão no Canadá, que sabe assim, tipo, pá, seguir você, o seu caminho, você é minha inspiração, sabe? Assim, então é muito especial assim isso, né? E educação E eu física enquanto isso? Ótima pergunta, educação física. É... Como a educação física, eu tinha, na época da faculdade, eu não tive esse privilégio, por exemplo, que vocês, quando estudam integral, né, curso integral, de estar com a mesma galera, né, todo dia, mesmo depois da faculdade e tudo mais. Então, eu morava em Taubaté, e só que o pessoal vinha de Pinda, de Guará, do Vale do Paraíba para estudar, né, educação física. Então eu acabei me conectando muito com pessoas de outros cursos, principalmente da medicina, porque estavam ali, né, direto e tudo mais. Só que nessa época eu já era muito independente, assim, eu já, né, pagava república, pagava viagem, sempre adorei viajar, pagava carro, sabe aquelas coisas? Então, tipo, eu já estava num nível, eu não tinha a loja ainda, né? Mas eu ganhava mais do que um professor de educação física, né? Que ainda tinha que morar com pai, mãe, essas coisas, entendeu? Então, eu não tomei a decisão de mudar e trabalhar como professor de educação física, né, naquela época, entendeu? Eu tive oportunidades, naquela época a SPA estava crescendo, né, a clínica de emagrecimento e tal, principalmente em Campos do Jordão, tinha um que era bem conhecido, mas eu fiquei um pouco de receio de, puxa, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais para eu não quis fazer isso, né? é difícil, Eu né? Depois que trabalhei. você sai, que você tem independência, você voltar, né? Você É já estava com um complicado. padrão financeiro alto, né? É, Comparado com quem estava começando na profissão, né? sim, é É. verdade. E aí eu não entrei na área, fiz assim as práticas de estágio, né, como eu tive que fazer durante a faculdade, mas eu sempre pensei assim, eu não gosto de parar as coisas na metade, sabe? Então eu falei, eu vou terminar, né, o curso mesmo que não seja isso que eu vou trabalhar, mas, né, eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de esporte, e eu quis terminar o curso. E nunca pensei que chegar aqui eu ia trabalhar nessa área. Pois é, vamos chegar já já nisso. E É, aí você ficou, né, nessa área de vendas até que momento? Teve algum momento que você falou, não, agora dá um basta, cansei, quero mudar, como é que foi? então, legal, Alessandra. Olha, eu nunca vou esquecer uma vez que o Emerson, quando a gente, depois que a gente casou e tal, né? O Emerson, né, para vocês saberem, foi meu segundo casamento e tal, né? Então, quando ele entrou na minha vida, eu já era empreendedora, né? E eu convidei para ele ir fazer uma coleção comigo em São Paulo, né? E eu era multimarcas, tá? Então, eu vendia outras marcas, mas
as franquias, elas estavam crescendo muito, né? Então, eu sabia também que o meu business, ele tinha um tempo determinado. Ou no futuro eu iria virar uma franquia, né? Porque o pequeno empreendedor ia ser Engolido. esmagado, entendeu? Não Exatamente. ia ter como sustentar, né? E aí ele foi comigo na Yachtsman, eu me lembro. E ele saiu, ele falou assim, falou assim mesmo, você comprou um carro zero em roupa hoje? Aí eu falei assim, Emerson, isso é só uma marca, isso é só uma marca, porque é um grande risco, né? Você tem que fazer uma coleção, você escolhe, você compra para receber depois nos próximos meses, e você não tem como dizer assim, olha, as vendas não estão tão bem, eu não quero isso. Não tem essa. Primeiro, você tem um mínimo de compra que você tem que fazer, tá? Porque se você chegou num patamar, eles não vão deixar você reduzir. Ou então ele fala, acabou sua exclusividade. Eu tinha exclusividade, né, em Taubaté inteiro, dessas marcas. Então, tipo assim, você tem que comprar. E aí é um risco. E são várias marcas, né? Então, por exemplo, mas quando eu vendia TNG, eu vendia Yachtsman, Companhia Marítima, eu vendia Reserva Natural, lá do avesso, tinha ainda as prontas entregas, né? Então, tipo assim, enfim. Então, você tem que saber a responsabilidade, essa experiência, né, de lidar com o mercado ao longo de tantos anos, sabendo como estão as coisas, mesmo com a economia, né, instável. Mas é isso. E aí ele falou isso sobre você comprar. Eu falei, mas eu sempre tive uma cabeça, por exemplo, de não ter uma cabeça consumista. Eu nunca fui uma pessoa consumista. Eu preciso. Eu tinha cliente que chegava para mim na loja e falava, nossa, você deve ter a coleção inteira, né? Eu falava assim, não é bem assim. Tenho, não é bem assim. E ainda que numa cidade pequena, né? Taubaté, na época, sei lá, 340 mil habitantes, alguma coisa assim. É uma cidade pequena, acho que por aí. Mas uma cidade onde as pessoas te conhecem, as pessoas, a gente se tromba em eventos, a gente se tromba em restaurantes e tudo mais, né? Então vira uma referência, a gente vira referência. Então, e eu fazia muitos eventos também, festas, lançamentos, desfile, né? Eu sempre fui muito ativa, né, nesse meio, com a criatividade. Então, por exemplo, às vezes tinha boate, né, club, falava assim, vamos fazer uma festa de novo, porque eu levava muito público para as festas, né? Então, quando eu fazia festa, eu fazia desfile diferente, por exemplo, temático, não era passarela, essa coisa mais tradicional. Tinha então, tinha algo diferente, né? E aí, então as pessoas gostavam, né? E como era uma moda que dava para trabalhar casual, mas também que dava para trabalhar, porque Taubaté, as pessoas não trabalham assim, executivo, né? É um casual, uma calça de É mais informal, camisa, né? tal, e tem aquelas, né, as roupas assim para sair, enfim. E aí eu pensava que era uma forma de ajudar as pessoas a solucionar o problema que elas tinham, se era um presente, se era uma roupa para uma festa, se era, né, e tal. Mas quando chegou um momento que eu falava, a minha sede era morar fora do país. Eu sempre tive esse sonho dentro do meu coração, sabe? E eu abortei esse sonho 2 vezes. Uma vez, quando eu estava na faculdade e eu estava juntando dinheiro para morar, para passar um ano fora e tal, mas aí, como eu tinha todas essas despesas, né, de vida normal, eu falei, eu comprava dólar americano,
não foi suficiente, porque eu tinha que pagar curso, mais viagem, não sei o quê. Aí acabei comprando moto, não deu. Ou talvez foi até um pouco de, será que eu tive medo, talvez, né, de ir e tal. Não era momento. E a segunda vez foi quando eu me divorciei, né, do Henrique, meu ex-marido, e o meu irmão já morava, o mais novo já morava nos Estados Unidos, né? E ele falou assim, pô, vem para cá, vem morar aqui, a gente vai arrumar um childcare para o João, né? Eu tinha só o João, meu filho. E aí eu pensei, e aí surgiu a oportunidade de comprar a loja. Então, também não foi daquela vez. Então, aquele sonho ficou no meu Ficou coração, embutido né? aí, né? Ficou. E aí, quando eu casei com o Emerson, né, eu sabia que tinha Embraer na Austrália. E eu ficava falando, falei assim, tem Embraer na Austrália, o que você acha? E a gente viajava para o exterior e tal. Então, a Austrália já estava no mapa desde aquela época, não foi assim de repente, hein? E você nem conhecia, nunca tinha estado na Austrália? Não, eu nunca tinha tido... Só de foto? Na verdade, a gente veio como em 2007 nós viemos como turistas, porque aí a minha irmã já estava morando na Nova Zelândia. Meus irmãos, você vê que cada um num lugar. Cada um está num canto do mundo, né? E aí mas assim, o Emerson falava que aqui era só área comercial, né? Não era área, né, de engenharia e tal. Então ele falou, não dá, não é e tal. E o Dani também, um filho no Brasil, então era um fator muito forte no coração dele, né? Eu não posso deixar meu filho e tal. Enfim, e aí a gente veio como turista, né? Em 2007 para visitar a minha irmã e a família dela na Nova Zelândia, e falamos, poxa, tá do lado da Austrália, né? Vamos fazer uma visita na Austrália. A Austrália é famosa pelas praias, pelo clima e tudo mais. A gente fez uma visita aqui e foi super fun. A gente alugou uma camper van, fizemos as principais cidades, né? Claro. E a gente curtiu muito o estilo de vida, né? Do australiano, o jeito deles assim de receber as pessoas. Uma coisa que me fascinou muito é ver as pessoas mais idosas muito ativas. Então isso assim me fascinava, sabe? Ver idosos juntos assim de grupos fazer caminhada ou num café da manhã, sabe? Num café legal de bicicleta, para bicicleta e tá lá. E eu falava, nossa, gente, que incrível, né? Pessoal ativo, né? Isso é muito legal. Né? Então foi aí que, voltando à pergunta da Alessandra, então juntou esse momento de que eu sabia que o meu business tinha um tempo determinado, certo? Uhum. Juntou com esse sonho de falar inglês, né? Que eu tinha, e essa experiência de querer morar fora. E aí o Emerson, né, com relação àquela reframing, reestruturação da Embraer. E aí eu falei, bom, agora. De repente então, é o momento, né? Deu o timing certo, né? Eu já não queria vender roupas caras para poder passar, né, pagar as contas. Eu falei assim, não é mais isso, né? O que eu quero fazer. Ô, Paola, então esse foi o momento, vamos falar assim, de ruptura, né? Em termos de negócio, quando vocês decidiram ir para a Austrália. E a gente já bateu um papo com o Emerson aqui no nosso programa, e ele salientou assim que não foi tão fácil quanto imaginava no início, né? Tiveram vários desafios e várias dificuldades. Como é que você se sentiu nesse momento, com as dificuldades iniciais que vocês tiveram na Austrália? Bom, foi claro, realmente foi bem desafiador, né?
porque a nossa decisão foi muito rápida e, na verdade, eu encorajei muito o Emerson para tomar a decisão rápida, porque senão ele ia arrumar um outro contrato de trabalho no Brasil, né? Assim como ele arrumou no Dersa. Vocês foram sem trabalho definido, então ele saiu da Embraer e vocês chegaram no país sem nada certo, é isso? Sem nada. Começar de novo mesmo. Zero. O Emerson teve um contrato depois da Embraer, ele teve um contrato de 3 meses no Dersa, em São Paulo, mas estava vivendo uma vida muito difícil, vai e volta, né, de São Paulo. E aí, quando acabou o contrato, eu falei dessa possibilidade, vamos agora, porque senão a gente não vai mais, porque a nossa idade já está, né, difícil. No limite. No limite. E aí, eu pesquisei sobre cursos de inglês, eu falei, vai você fazer curso de inglês, vai, né, prepara lá o lugar pra gente, para ele se sentir provedor, vamos dizer, porque eu acho que o homem precisa disso, assim, né? E aí ele veio, né, fazer o curso de inglês por 4 meses, e aí eu fiquei arrumando a casa, vamos dizer assim, para vir, né? Mas eu gostaria só de falar uma coisa assim, eu sei que ainda não está na resposta, mas que é muito importante nesse momento dessa decisão, sabe? Como as coisas aconteceram de uma forma que era para acontecer, né? Em Campos do Jordão, um dia eu estava fazendo um churrasco com os meus pais lá e depois a gente foi ver um pôr do sol. E aí nós conhecemos 2 caras de quadriciclo, e o meu filho, que era moleque na época, falou, mãe, olha essa marca, você vende essa marca de adesivos, sabe, no quadriciclo. Uhum. E aí eu falei, nossa, brinquei com um cara assim, falei, nossa, você é patrocinado pela Uma e tal, não sei o quê, que era uma marca de pronta entrega, de camisas masculinas, aquela tal. Aí ele brincou e falou assim, essa marca é minha. Aí eu falei, nossa! Como é que é? Uau, Como é que é? Não, o nome dele era Moisés, cara. O nome dele era Moisés. Eu sei que a gente bateu um papo na montanha, né? Ele ligou para o supervisor que me conhecia, que era o cara que me atendia, não sei o que lá. Tô aqui com a Paola no meio da montanha, no pôr do sol, vaguinha, não sei o que. Beleza, falando assim, olha só, no meio do nada, na montanha em Campos do Jordão. E aí, esse cara, ele já tinha planos de fazer a loja uma franquia, modelo de franquia. Então, essa era a estratégia dele, que a minha loja fosse franquia. E eu tinha aí eu falei, nossa, eu falei, meu, é o outro plano. Eu falei, é agora. Então, só para linkar com aquela história de que as pessoas fechavam as lojas e iam embora, eu tive, assim, graças a Deus, o privilégio de vender a minha loja, né, para esse cara que é o dono dessa marca, fiz toda a parte de transição, de arquiteto, de remodelação, de tudo da loja, de televisão, jornal, sabe aquelas coisas? Para fazer essa transição antes de vir, né? Então eu falo assim, foram coisas assim muito estar na hora sobrenaturais, certa, no lugar sabe? certo, com a pessoa Não foi por certa, acaso. pensa. Entendeu? Então, tipo assim, era para acontecer, né? Assim. E aí, como eu me senti com os desafios aqui, eu sabia que, né, não ia ser fácil, mas que me levou e que me fortaleceu sempre foi o quê? O sonho. Why I'm here? Primeiro, por que eu estou aqui, né? Simon Sinek. Why? Golden Circle. Primeiro era para aprender o inglês, para providenciar oportunidade melhor para os meus filhos em termos de segurança. Isso para a gente assim foi um fator muito importante. Vendo as escolas abertas, né, enquanto que no Brasil era microfone, portão fechado, câmera e tal, né, para chamar a criança, para buscar a criança.
Então, isso fez sempre me motivar muito, né? E assim, eu sou uma pessoa muito de fé, né? Eu sou uma Jesus believer, e eu acho que isso foi muito importante para a gente continuar lutando, né? Mesmo com as dificuldades, com os desafios de, né, Emerson, que não conseguia trabalho na área dele por causa do visto, né? E para mim, ele falava assim, você é muito deslumbrada, isso vai acabar, né? Isso vai acabar. Então, e eu sabia que aquilo não era deslumbre. Eu vivia e vivo em gratidão todos os dias, né? Então, para mim, a simplicidade de ver, por exemplo, eu ia para a escola todos os dias de inglês, porque eu tinha que estudar full time, de segunda a sexta. Eu era a provedora do visto para a família inteira. E você não pode faltar, se você tiver 20% de falta, você é deportado. Seu visto é cancelado, vamos dizer assim, o visto é cancelado. Então, você tem que ir. E eu, como mãe, né, ajudava a trabalhar, tipo, cuidar de criança, fazer as coisas, e das 8 às 20 para as 3 da tarde, cara, todos os dias é bastante, né? E aí, eu realmente quis... Desculpa, perdi o que eu ia falar. Não tem problema. Daqui a pouco volta. Não, você está falando sobre esse início aí na Austrália, as dificuldades e o seu que daí marido. você estava sendo a provedora do visto e estava lá fazendo o curso, né? De inglês. Isso, boa. Lembrei que eu vivia em gratidão todos os dias. Isso foi assim o que me fez viver assim e ter essa força assim de estimular o Emerson também e fé, porque as coisas simples, eu era muito grata às coisas simples. Então, para mim, por exemplo, no Brasil, eu não podia ir de Havaiana, não sei agora, tá? Naquela época não era assim. Eu não podia ir de Havaiana no Carrefour e no supermercado, por exemplo, tá? Porque eu era uma empreendedora de fashion, sabe? Não rolava. Você tinha uma imagem, né, que você tinha que passar. Exatamente. Então, tipo assim, eu poder pegar, vestir a minha Havaiana, eu ir para a escola de bicicleta, sabe assim, não se preocupar em que eu preciso vestir, né, essas pessoas estão me vendo, se eu estou sendo cartão de visita do meu trabalho, isso para mim, a liberdade foi enorme, sabe? Então, assim, isso as coisas simples do dia a dia. Eu ia, por exemplo, colocava minha bicicleta no City Cat, que é um barco, tem um barco de transporte do Rio Brisbane, assim, né? E aí nós mudamos de um lugar que era mais próximo da escola, e eu punha a bicicleta. E quando eu voltava à noite, 9h30 da noite, eu pedalava da escola até a estação desse City Cat do Rio, punha minha bike, eu ia lá, eu ficava lá fora, vendo aquele lugar lindo, sabe, assim, olhando o céu, falava, gente, sabe, então, mesmo assim, 9h30 da noite, depois de um dia cheio, né, tal, você estava lá curtindo o momento, né? Falava, curtindo nossa, sou feliz. Isso, feliz. Curtindo e agradecendo o momento que você estava vivendo, né? Isso. Um outro exemplo também, a Rafaela, nós deixamos 2 labradores aí no Brasil, né? E sempre gostamos muito de cachorro, somos dog lovers, igual o Márcio Tonelli, que é um fofo lá, e a Lúcia, adorei a podcast dele explicando sobre o natural. Aí nós não podíamos ter cachorro. E aqui nos dog parks, são assim as áreas onde os cachorros se socializam de manhã, o pessoal leva, e à tarde, no final da tarde, após o trabalho, né? Então, eu pedalava com a Rafa na escola, que ela estava no início, porque a gente não queria mudar ela de escola de novo, morando do outro lado do rio. E aí, na volta, a gente parava no dog park para ela brincar com os cachorros no dog park. Isso era, tipo, 4h da tarde, assim, que ela saía às 3h30, de bicicleta. Então, sabe essas coisas simples que você fala assim, sabe?
não tem preço. Então, tipo, a gente via a alegria, eu via essa gratidão todos os dias, nos momentos que eu vivia. Agora, voltando um pouco ao lado profissional, ao lado business, né? Você com uma baita experiência e uma carreira de sucesso na área fashion no Brasil. Você não pensou em fazer isso na Austrália? Putz, boa pergunta, Ricardo, super boa pergunta. Quando eu vim para cá, o Moisés, dono dessa marca, né? Já estava lá, cutucando. Ele falou assim, leva a homem para a Austrália, por favor. Aí eu falei assim, Moisés, não é isso que eu quero fazer agora. Se um dia eu realmente pensar, eu vou entrar em contato com você, mas assim, não é isso que eu quero fazer mais, por enquanto, entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui, o Emerson também falava isso. A gente ia em shopping center, por exemplo, fazer alguma coisa, aí ele falava, pá, você não tem saudades? O que você acha? Uma loja? Era um Eu falava assim, pica-pau, amor, né? Parecia um Te dando uma pica-pau. cutucada, né? Mas eu você falava, já amor, sabia o que você ia fazer ou ainda estava desenhando ainda na sua cabeça? então, é que tudo começou muito naturalmente para mim, sabe, Sérgio? Quando nós chegamos aqui, após 6 meses, eu comecei a fazer voluntariado, tá? Porque a Austrália tem, assim, essa cultura fortíssima de voluntariado. E o que eu sabia fazer? Eu não falava inglês, né? Falava inglês como turista e tal, né? Me virava nessas coisas. E aí eu fui ajudar na escola da Rafaela, que era mais nova, na aula de natação. Então, eu fui ajudar em aula de natação, então se coloca à disposição alguns dias do mês, ou então na cantina, ajudar lá a fazer comidinha, sabe? Coisas assim que não iam precisar muito da minha língua, né? Assim. Sim. Mesmo que a natação é completamente diferente, o ensino aqui, as aulas são de 20 ou 30 minutos, no máximo com 4 alunos por professor. São de 45. E são 4 alunos no máximo, em cada raia, né? Cada raia. Cada raia. Então, e aí eu observava muito a professora, a amiga, como que era, né? Eu ajudava, eu era voluntária. E aí a dona da escola de natação, que é dentro da escola primária, ela ofereceu o curso para eu fazer. Mesmo que eu tivesse a minha qualificação de educação física, aqui na Austrália, o governo reconheceu o meu bacharel como professora de escola primária, escola de primeiro grau, segundo grau, eu podia dar aula, só que eu não tinha o inglês para entrar no meio educacional, entendeu? De jeito nenhum, né? Mas não reconhecia como coach de esportes, ou no Brasil a gente pode trabalhar com reabilitação, né? Personal, academia, personal e tudo mais. Não, aqui o sistema é diferente, então eu tinha que fazer um curso de fitness, eu tinha que fazer curso de natação, tudo separado. Só que eu estava estudando inglês, já era caríssimo, na época era assim, $250 por semana, ou seja, só o meu curso era $1.000 por mês, mas $1.000 cada criança por mês. Você tem que pagar semestre, sabe assim, Era bem muita apertadinho. grana. Era muita grana para quem vem e não pode trabalhar mais do que 20 horas por lei. Então, assim, era muito, muito apertado. A gente ficou bem financeiramente, né, para depois catch up, né? Então, assim, e aí eu comecei a ser voluntária. Essa dona da escola pagou esse curso de natação, eu comecei a dar aula de natação. Nisso, em 6 meses, uma amiga australiana falou assim: entra no programa da comunidade, que é o quê? É um programa chama Parent and Community. Você tem aula
para a comunidade, é dentro da escola, mas não é do governo, tá certo? É como se fosse uma associação, de pais e mestres, sabe assim? Eu ganhava pouquinho, mas eu ganhava. E você não tinha que fazer report, sabe? Essas coisas que são mais formais. A parte administrativa. Isso, é. E aí eu morria de vergonha. Eu falava assim, Helen, I don't speak English. How can I teach? Assim, não, você sabe, você é qualificada. Isso que ela me deu um empurrãozão. Empurrãozão, assim, né? Você vai. Se não fosse ela, eu não teria assim essa ousadia de ter iniciado. E dentro desse programa, eu trabalhei 10 anos. Trabalhei 10 anos dando aula de ginástica para criança, como se fosse preparatória para ginástica olímpica, tá? Que era dentro da escola. Tudo que como é que fala? Estrela, handstand, parada de mão, sabe? Toda essa parte de solo, assim, né? Sim, tinha tatame e tal. Então, desenvolvia muito essa questão de autoconfiança da criança, time, eu desenvolvi a liderança para essas crianças, assim, chamando, hoje, vamos lá, vamos que você vai liderar o alongamento, você vai, sabe? Então, elas, se sentiam capazes, né? E também, dentro desse programa, eu podia dar aula para adulto. E aí, eu dei aula de Zumba Brazilian. Eu não podia usar a Zumba porque era uma marca. É uma marca registrada, é verdade. E para você fazer o curso dessa marca, eu tinha que ter o curso de fitness. Só que eu não tinha o curso de fitness, porque eu ainda uma coisa amarrava a outra. Total. Mas aí essas mães, elas falavam assim, não, você é qualificada, vem me dar aula aqui no jardim da minha casa, sabe? E aí eu comecei assim com as mães da escola. Paola, então, de certa forma, esse foi o embrião, né, essas atividades e tudo mais, para você lançar o seu programa, lançar o seu negócio, né? Então, você teve esse momento foi o warm-up, aí, né? Foi aquecimento. Né? Que inclusive resgatou, né? Para você ver como as coisas são incríveis. Resgatou a tua faculdade no Brasil, que você resolveu ir até o final para ter o diploma, né? Exatamente, Festa, porque assim, se eu não tivesse o bacharel, eu não iria fazer né? Eu não sou qualificada, como que eu vou fazer? Você não iria. Por eu saber, não, eu posso fazer, né, tal. Então, isso foi acontecendo, assim, naturalmente. E né? quando é que nasceu a MBM for Life? Só um momentinho, Alessandra e Paola e Sérgio. Gente, que papo interessante, né? De moda para, de repente, exercício, personal, enfim, um monte de coisa legal que a gente está conversando aqui. E já vamos falar aí do novo programa, mas eu queria só lembrar vocês, pessoal, para seguir a gente aí nas mídias sociais, seguir a gente aí no YouTube, dar seu joinha e dar o subscribe, claro, e nas plataformas de podcast para seguir também, para não perder nenhum episódio, né? E voltando agora para a Paola, só que antes de falar do MBM for Life, Paola, nessa jornada toda, desde o seu início de carreira em moda até agora, você entrou em pânico em algum momento? Nossa, sabe que eu fiquei pensando nessa pergunta quando eu E ainda foi pega no pulo, aí, ó, não sabe responder. Não, mas aí eu não sei. Não foi quando o Emerson falou que ficou preocupada, que você era deslumbrada, que achava que ia voltar, que isso ia acabar, não foi esse momento, não? Você não chegou a ficar em pânico nesse momento? Não, assim, eu não tinha, eu sabia que não podia. É claro que a gente teve assim uns pânicos assim financeiros, né, para ser bem honesta, porque você sabe que tudo é movido assim para renovar visto, para
pagar a escola, então você tem, né, você tem que ir lá no governo, negociar, porque, gente, pagar 6 meses de escola adiantado para as crianças, sabe? Essa parte financeira, e Sim, sem sim, é você uma coisa muito poder pesada. trabalhar full time. Então, essa parte financeira realmente foi, assim, bem difícil para a gente. E eu tive, assim, o Emerson não queria a gente pedir um suporte até para minha irmã financeiro, para conseguir, depois a gente achar, porque a gente sabia que ia dar, sabe? Eu cria que ia dar, assim, no meu coração, né? Assim, com fé. E eu queria que desse certo, né? Eu falava, não, é aqui que eu quero ficar. E assim, mas uma coisa engraçada que eu acho que, sei lá, o de pânico, talvez não seja minha, mas da minha filha, vai, eu vou só brincar assim com a minha filha. Um dia, espero que o Emerson não tenha contado, eu não lembro que ele tenha contado isso. O Emerson foi estacionar, ele foi para a cidade, para o CBD com a Rafaela, estacionou o carro, e quando ele retornou, ele pagou o estacionamento, pôs na máquina e tal, e quando ele retornou, o carro não estava lá. Aí Oh, ele isso é falou, pânico. Isso é pânico, hein? Na Austrália ela, ainda. pequenininha, tinha 6 aninhos, né? Ela tinha 6 aninhos. Aí ela começou a chorar, papai, roubaram o carro. Porque no Brasil, a gente, na porta da nossa casa, 2 vezes roubaram, quebraram vidro, roubaram CD do carro, sabe, né? O CD Sim, player, sim. aquelas coisas. E então é aquele trauma que a gente era muito novo aqui, né? Então você tem aquele trauma que já Segurança, né? aconteceu. E aí, na verdade, uma senhora viu eles assim, e a Rafa chorando, e eles sem entender, cadê o carro e tal. Aí a senhora falou: olha, o carro foi guinchado, porque essa placa aqui de trânsito quer dizer que é clear way. Então, o clear way quer dizer que não pode Não pode parar bloquear a depois das 4. passagem, né? Não, e ele achou que depois das 4 era tipo assim, não precisava pagar mais, porque era só o horário que dava o pagamento da máquina lá, entendeu? Sei. E aí pronto, né? Na época era $200 de multa, mais $200 do guincho e Do guincho para tirar. então, tipo assim, a gente aprendeu muitas, principalmente em regras de trânsito, em pânico financeiro, porque paga isso, paga aquilo, mas sabe assim? E vai errando, porque vocês também Diferente. estavam adaptando, né, a situação, a viver aí, né? Mas uma coisa interessante, Paola, claro que a gente tem esses pânicos, né? A parte financeira é muito importante e pesa mesmo. Mas uma coisa que me chama a atenção é a sua fé, né? Então você tinha dentro de você essa crença que as coisas dariam certo, então é a questão talvez de tempo de trabalhar e ter persistência, né? Uhum. E com Não isso, deixou, vamos não deixou o medo vencer, né? Não deixou o medo Não, dominar, né? Então, deixa eu voltar àquela pergunta que estava rolando antes. Como é que surgiu a ideia de você criar o programa MBM for Life? Tá, ótima, adorei. Bom, foi assim, eu tive alguns pontos que eu verifiquei, né, analisando os estudos que eu fiz, personal growth, eu tinha sede de estudar inglês, aprender e falar bem o inglês. Aí eu comecei a estudar muito personal development, né? Eu fazia parte de uma empresa de network marketing que falava de gratidão, a missão era de gratidão, né? De criar cartões online, mas eram cartões físicos. Então eu mergulhei não era podcast na época, né? Eram CDs de personal development, desenvolvimento pessoal, desculpa. Aí, esse foi uma das coisas. O segundo ponto foi o de gratidão, praticando a gratidão todos os dias. Essa questão de fé, a conexão, eu fiz voluntariado numa igreja que a gente participa aqui. Desde que nós chegamos, eu fiz pesquisa da igreja que eu queria participar. Eu amo música gospel, né? E ela é conhecida globalmente e tudo mais, então eu já queria participar. E eu fui chamada, não pus minha mão para dizer, mas eu fui, olha, eu
você vem para uma reunião que nós vamos fazer uma reunião vai ter traduções, vão ter tradutores, e eu gostaria que você participasse. Eu falava, nossa, eu não sei nem falar inglês direito, como? Enfim, eu fui a pioneira de fazer o grupo de tradução do culto simultâneo. Então, a pregação toda, você fica numa sala de rádio e tal, né? E fazendo a tradução simultânea do que o pastor está falando ali, né? Eu falava em português. Eu ouvia inglês e falava em português. E as pessoas recebiam um radinho para ouvir o Nossa, que iPad, legal. né? E cá entre nós, Paola, isso é muito difícil, né? Que você tem que estar ouvindo e ao mesmo tempo E rapidamente estar falando, falando. Não é todo mundo que Rapidamente. consegue isso. Não é todo mundo que Não, é consegue. uma velocidade assim, tal, muito. Foi uma prática, assim, sabe? Então, eu conectava brasileiros, né? Como eu era líder de time, eu conectava tanto brasileiros para ouvir essa tradução, como para liderar grupos, né? De grupos menores, porque as pessoas passam desafios. E quem é que vai dar suporte para essas pessoas? Eu passei isso e a gente, né? Foi a nossa comunidade, né, na igreja que realmente ajudou. nos sustentou nesse sentido de emocional e tal. Então eu sabia o que as pessoas passavam quando chegavam. E aí eu liderava outros grupos. Então essa parte de conexão sempre foi muito intensa e forte assim dentro do meu coração. E eu sabia que isso podia ser algo bom, né, para as pessoas. Então, juntando tudo isso, quando eu estudei, li, aí comecei a estudar mais neurociência e tal, isso foi antes da pandemia. Em 2017, eu fiz um beta test com um grupo de 4 mulheres, porque eu falei, nossa, esses são os pilares. Então, tipo, o MBM, ele quer dizer Maximize Your Body and Mind. Então, ele é o quê? A prática de 4 pilares para uma vida balanceada, que é o exercício físico, o mindfulness, que é espiritual. Então, por exemplo, se eu uso, no mundo secular, eu vou usar a respiração para, né, ajudar a melhorar o efeito de fight and flight mode com relação à elevação de cortisol, momento de estresse, né? Então, mas se eu lido com pessoas que eu sei que eu posso falar, por exemplo, de uma palavra cristã ou algo assim, mas eu coloco esse ponto importante da espiritualidade da pessoa, né? Porque, de acordo com cientistas, é provado que as pessoas que têm fé, elas se recuperam até de um problema de saúde mais rapidamente do que os que não têm, né? E aí o pilar 3, que é o personal growth, então, que são tópicos realmente desde para desabrochar o seu propósito, né? Então, vai desde sonhos, vulnerabilidade, 1000 coisas, né? Cada aula tem um tópico. E o 4 é o pilar de gratidão e conexão, né? Então, foi isso que eu criei, e de acordo com os desafios que eu tive na vida, tanto, né, do meu passado, relacionamento anterior, né, difícil, né, bem traumática, perda do meu filho, eu tive a perda de um filho também em 1999. Então, esse foi a parte mais assim dura da minha vida, de superar, né, algo muito doloroso. E eu falo que aí a fé veio assim importantíssima nesse momento, né, de superar e de ter esse conforto, né? Então eu olhei para todas essas situações, né, aonde como me fizeram superar. Então, como eu posso ajudar as pessoas, né, utilizando essas ferramentas na prática do dia a dia, né? Foi isso. Então, o que é muito legal no seu programa, que ele realmente ele é o resultado da sua experiência pessoal, daquilo que funcionou para você e que você pode reproduzir, replicar com outras pessoas e ajudá-las, né?
Isso, Parabéns, que legal, Paola. exatamente. Obrigada. Só para, Paula, eu fiquei um pouquinho confusa. A educação física está inserida num desses 4 pilares? Então, a educação física, ela entra como exercício físico, que é o pilar 1, né. Então, por exemplo, num programa de 8 semanas, tá, um exemplo, se vai ser 1 ou 2 vezes por semana, você vai praticar comigo durante 60 minutos, você vai praticar 35 minutos de exercício físico, que pode ser desde uma aula baseada em pilates, como pode ser uma HIIT com peso, ou pode ser uma HIIT funcional, aí é de acordo com o grupo, né, ou personal, assim. Depois a gente vai fazer alongamento, a gente vai fazer o exercício de mindfulness, respiração, aí a gente vai sentar, pegar o diário, vamos falar sobre o desenvolvimento pessoal, sobre um tópico, compartilhar, e depois o último, o de gratidão, que também vai ser uma atividade escrita e compartilhada, né, no Então tem falar. uma terapia em grupo, né? O pessoal acaba fazendo uma terapia em grupo. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho uma personal e ela sempre se intitula, ela tem uma vibe muito parecida com a sua e ela se intitula especialista em saúde funcional, né? Que ela não está preocupada só com o meu físico, né? E sim com todo o conjunto todo, né? Então é por aí, né? Com certeza. De acordo com os estudos, por exemplo, a prática de gratidão, ela tem um efeito tão positivo no cérebro, quando ela tem a liberação de endorfina, serotonina, que ela tem por impacto melhorar a sua imunidade, né? Então, imagina uma coisa que você está fazendo, uma prática de falar, de dividir. Existe um estudo que fala assim, fizeram com macacos, tá? Eles, para medir o cortisol, né? Eles colocaram um macaco dentro de uma jaula e colocando situações de estresse, barulho, buzina e tal, e mediram o nível de estresse do monkey. E colocaram depois o segundo macaco dentro e colocaram a mesma situação de estresse, de barulho, de tensão, de chacoalhar a jaula. Mediram após que foi reduzido em 50% só de ele ter um companheiro do lado dividindo aquele momento de dificuldade. Então, assim, a gente sabe que a nossa fisiologia é muito semelhante ao macaco. Então, assim, é provado. Então, quando você tem uma oportunidade num grupo que é confiança. Eu não estou substituindo um psicólogo, certo? Eu não estudei a psicologia, mas é um programa assim holístico, aonde se tem essa confiança de dividir, né? E inclusive no mundo corporativo, tá, gente? Eu fiz no mundo corporativo, faço também, aplico esse programa com CEO de empresa que fica assim, às vezes está do lado de uma pessoa que eles nem sabem, nossa, não sabia, sabe? Um fica sabendo ali naquele momento de algo pessoal que nem Nem não tinha ideia, né? conhecia, nem tinha ideia, trabalhando ao lado da pessoa todos os dias, né? A gente vê como é importante, primeiro, ter sempre um ombro amigo, né? Alguém que a gente possa, de uma maneira aberta, compartilhar o que a gente vive, o que a gente sente, e como a conexão entre as pessoas tem um resultado tão positivo. Por isso que é tão importante a gente ter amigos, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? Ter um bom grupo de amigos verdadeiros, né? Então, e o seu programa, então, na verdade, acaba sendo o despertar das pessoas, né? Para esse outro lado que a grande maioria não vê, né? A pessoa ou foca só no físico, ou foca só no espiritual. Então, fica desequilibrado, né? Esse que é o ponto. Isso, nossa, você falou uma coisa muito importante, Alessandra, verdade. Porque muitas vezes as pessoas só focam em uma coisa.
por exemplo, né, a malhação e tal, é o externo, né, mas e aqui, né, o que está dentro? E também a mesma forma, eu tenho uma missão que eu falo, assim, é dentro da igreja, né, da church, é uma igreja moderna e tal, não sei o quê. E eu vejo muitas pessoas mais velhas também, mas vejo várias pessoas com obesidade e com problemas de saúde. Então, tipo assim, tem um trabalho enorme para ser feito e é difícil entrar ali, sabe, para fazer essa transformação. E tem o lado da pessoa querer também, né? Eu Querer acho mudar, que, né? a consciência primeiro, né? O awareness, a consciência é o primeiro passo e depois a pessoa realmente querer ter mudanças, pequenas mudanças. Eu acho assim, o pequeno que vai ter a consistência, né? Não é o 180 graus, né? Que às vezes a pessoa não sustenta e não funciona. Ô, Paola, e pensando um pouquinho então em termos de negócio, né? Como é que está a aceitação do seu programa no mercado australiano? Então, agora eu tenho visto assim, eu vejo que o que tem de profissional agora entrando nessa área de holística, porque as pessoas, principalmente depois da Despertaram. pandemia, despertaram. O que é ótimo, né? O que é ótimo. Quanto mais pessoas falarem né, que essa é uma forma de ter uma vida melhor para todos e melhor para a humanidade, né? Então, assim, voltando à pergunta, eu creio que está tendo uma aceitação super legal. Eu faço aula, por exemplo, outdoor, né, ao ar livre, que é o que eu gosto mais. Eu trabalhei um tempo, 1 ano e pouco em academia, mas assim, o que eu gosto mesmo é esse contato com a natureza, né? Então, assim, onde a gente, no final, senta, conversa, fala sobre isso, a gente faz na frente do mar, inclusive, e tudo mais. Então, é uma forma onde as pessoas, não importa principalmente a idade, né? Que eu tenho senhoras, por exemplo, de 70 anos, como eu tenho senhoras de 50 anos, entendeu? Fazendo. E às vezes tem algumas que até são mais tímidas, mas com esse momento ela começa a desabrochar, sabe, assim, devagar, sabe? Então isso é muito legal. E financeiramente, você conseguiu com isso uma segurança financeira? Você tem um bom padrão de vida na Austrália e nem pensa voltar para o Brasil? Não, em voltar para o Brasil, não. Não, e inclusive agora eu estou querendo, assim, expandir um pouco, trazer mais o MBM para outros profissionais também em outros lugares, né? Então, eu vou estar fazendo um Revive Your Health com amigos no Brasil, no dia 11 de novembro, né? Eu já fiz anteriormente só como a parte de talk, né? Mas agora eu vou estar fazendo com a parte prática e vou ter profissionais, inclusive de São Paulo, uma psicóloga, doutora incrível de São Paulo, que ela é especializada em mindfulness, e uma outra também, a psicanalista, que vai estar fazendo esse trabalho comigo lá no Revive Your Health de Taubaté. E também vou estar fazendo, eu estou indo para Flórida, porque eu vou passar pela Flórida e estou fazendo umas conexões lá também que, vamos ver, essa eu não tenho ainda a certeza, mas eu estou querendo fazer um Revive Your Health lá também. Legal. A gente está quase terminando, mas eu queria saber o seguinte: você se sente realizada? Ai, eu sinto realizada, eu sou super, assim, eu sempre tenho, os meus sonhos sempre continuam, novos sonhos, entendeu? Então, tipo, para mim, nossa, fazer um Revive Your Health, né, lá na Flórida, tipo assim, é uma coisa, eu quero fazer, puxa, trocar
informações, aprender. E eu sou uma eterna aprendiz. Então, ao mesmo tempo que eu quero dividir, passar aquilo que eu ensino, eu também quero aprender, né? Então, assim, tem um quote até que fala assim, achieving a dream, até eu coloquei aqui porque é uma coisa que tem muito no meu, na minha caneca do MBM, que fala assim, achieving a dream is about more than just what you accomplished. It's about who you become in the process. John Maxwell. Então, na verdade, não é o ponto final, né? Atingir um sonho não é o ponto final. É quem você se tornou nesse processo para chegar lá, processo, né? Então, exato. Assim, eu acho que tem fases que é claro que a gente tem como se fosse um descanso, que eu falo, nossa, não tá tão assim, aquele momento, o que está acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender que tem momentos que a gente está no resting time para refazer, repensar, e ajustar, né? E ajustar. Então, eu acho que é assim. Mas eu, graças a Deus, eu me sinto assim realizada, tendo também, né, os filhos por aqui. Eu acho que é muito legal. O Daniel, né, que veio, que foi um sonho realizado tanto para o Emerson de ter ele perto, e eu falo que ele é o completar, que o meu sonho era ter 3 filhos. Sabe? Meu sonho era ter 3 filhos. Quando eu tinha só o João e tinha perdido o Thiago, eu falava, meu Deus, né? Vou começar de novo. Aí nós tivemos a Rafaela e o Emerson tinha o Daniel. E quando ele estava aqui, ele chegou aqui na Austrália, ele veio 3, quase 4 anos depois, né? Faz 10 anos que ele está aqui. O primeiro jantar juntos em família, foi uma coisa que a gente sempre fez, era o jantar, que aqui é a refeição principal, né? Eu me senti realizada, falei assim, o Senhor me deu o meu 3º filho que veio e já no kit e é super realizado. Hoje é o dia do jantar da família, inclusive. Que legal, a gente vê como os sonhos se realizam, né? Esse é o ponto, quando a gente crê e tem realmente vontade. Mas, gente, que legal esse papo, que história boa, que papo agradável, eu diria até que acalma a gente, né, com tudo isso. Então, realmente muito legal, obrigada. Espero que vocês estejam curtindo muito. E eu quero te agradecer muito, Paola. Você é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande, para a gente é um prazer ter você aqui participando do nosso podcast. Eu que agradeço. E você quer passar uma mensagem final, compartilhar suas mídias sociais? Quem quiser te seguir, conhecer mais, como é que faz? Ai, claro! Nossa, super! Vou ficar muito feliz. A gente adora, tem um grupo aqui de brasileiros, amigos, então sempre quanto mais a gente, né, envolve os nossos amigos brasileiros, a gente é um suporte enorme para a gente. Bom, para me encontrar, o meu site é mbm número 4 life.com.br. Quase que eu falo BR, gente. E Paola_MBM número 4 life. E sigam lá no Linktree, tem várias coisas, tem aulas, tem YouTube, eu tenho vários workouts gratuitos, né? E uma coisa que eu falo assim, nem que seja 10 minutos, 12 minutos ao dia, vai lá no YouTube, faz a minha aula gratuita lá, e que eu tenho certeza que você vai se sentir super bem. E é isso. E se puder, vamos ver, né? Eu gostaria de convidar todos para o dia 11 de novembro no Brasil, que a gente vai estar fazendo esse Revival Health com os amigos, que é um lugar muito especial em Campos de Jordão, na montanha. A gente vai ter, nossa, fora assim, tem sauna, piscina lá, esquilo, pássaro, vai ter comida saudável e as palestras incríveis e práticas também do MBM for Life.
isso. Que Excelente. show. Muito obrigada. Não, vai ser muito bom. Muito obrigada Então- pela oportunidade. Não, nós agradecemos. Nós que agradecemos. Sentimento de gratidão. E aproveito também para agradecer a Alessandra Argona e o Sérgio Azevedo que participaram desse papo aí com a gente hoje, muito legal. E lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um grupo de profissionais sêniores, justamente mostrando que não existe limite de idade para você fazer algo diferente, para você ensinar, aprender, se reinventar e ir atrás dos seus sonhos, né? E assim terminamos hoje. Não esquece de dar a sua seguida, seu joinha lá no YouTube, ou seguir a gente no podcast, tá? E compartilhar aí com o pessoal que vocês conhecem. Eu tenho certeza que esse papo de hoje é incrível, tem mais de compartilhar mesmo, que é uma baita história, baita jornada, né, da Paola com a gente. E também seguir a gente, né? Nossa página do LinkedIn, Nada de Pânico, e o nosso Instagram, Nada de Pânico Team. Então, um grande abraço a todos e vamos de nunca é tarde, né, Paola? Nunca é Afinal- tarde. Muito obrigada, parabéns, Sérgio, Alessandra, Ricardo e todo o time de vocês pelo que vocês fazem e continuem com esse Nunca é tarde, espalhando essas mensagens muito boas que vocês fazem.